O cavalo mais ignorado do leilão foi vendido por apenas $200, magro, exausto e tratado como um erro. Enquanto todos riam e viravam o rosto, o novo dono percebeu um detalhe escondido sob a poeira. Suas mãos começaram a tremer, e quando os outros entenderam o que aquele cavalo realmente era, ninguém conseguiu dizer uma palavra. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol estava tão forte que até a poeira no ar parecia cansada. O chão de terra batida da fazenda Boa Esperança guardava o calor como um forno. As vozes dos homens se misturavam com o mugir distante do gado. Olha só aquele bagaço, parece um cachorro molhado depois de uma enchente. A gargalhada grossa cortou o ar. Dois homens bem vestidos observavam de longe. Eram o Senhor João e o Senhor Geraldo. O Senhor João ajustou o relógio de pulso, seu rosto sério mostrando um leve desdém. O Senhor Geraldo apontou com um dedo cheio de anéis. Certo, João, nem para virar charque serve. Dá pena. Eles riram de novo. Do outro lado do curral, Carlos ouviu. Ele não disse nada, apenas passou a mão no rosto, limpando o suor. Seus olhos castanhos, calmos, foram do grupo dos fazendeiros ricos até o animal no centro do brete. Era um cavalo, ou o que restava de um. As costelas apareciam como tábuas velhas sob a pele. O pelo, cheio de barro seco e emaranhado, tinha a cor de cinza sujo. As pernas tremiam, não de medo, mas de fraqueza. A cabeça do animal estava baixa. Os olhos fundos pareciam não ver mais nada. Não tinha brilho, só tristeza. Carlos sentiu um aperto no peito, um aperto familiar. Ele conhecia aquele olhar. O leiloeiro, um homem de chapéu desbotado, tentou animar a pequena multidão. Vamos lá, seu povo. Temos aqui um animal resistente. Precisa só de uns cuidados. Quem dá um começo? Alguém? Silêncio. Um homem cuspiu no chão. Outro virava as costas, mais interessado no café coado no bule de alumínio. O cavalo deu um passo vacilante e quase caiu. Viu, João? Disse Geraldo rindo alto e forçado. Nem se sustentar em pé ele consegue. É um milagre estar vivo. O senhor João não riu desta vez. Ele só olhou, seus olhos claros fixos no cavalo. Algo naquela postura derrotada fez um incômodo antigo se mexer dentro dele. Ele virou o rosto. Carlos olhou para sua mão. Ela estava fechada, segurando as cédulas que ele trouxera. Eram notas velhas, amassadas de tanto serem contadas. Era o dinheiro de meses, trabalhando de sol a sol, consertando cercas, ajudando a desvirar carroça atolada, fazendo serviços que ninguém mais queria. Ele guardava cada centavo em uma lata velha de biscoito debaixo da cama. O sonho era um pedaço de terra, só um pedacinho, para plantar um pouco, ter uma galinha, um lugar que fosse dele. O leiloeiro suspirou. Ninguém? Então vamos passar para o próximo lote. Um novilho muito bonito. 200. A voz saiu baixa, mas clara. Carlos nem percebeu que tinha falado. Todos os olhos se viraram para ele. Ele estava parado perto da cerca, sua camisa de manga comprida surrada colada no corpo pelo suor. Como é, meu filho? Perguntou o leiloeiro confuso. Carlos engoliu seco. Sentiu o rosto queimar, mas não era só do sol. Eu dou $200. Uma risadinha surgiu de um canto, depois outra. O senhor Geraldo balançou a cabeça com um sorriso de pena. O Carlos sempre com o coração mole, né? Vai gastar seu suado dinheirinho com aquele saco de osso? O senhor João olhou para Carlos. Olhou de verdade. Viu as botas cobertas de terra, as mãos calejadas, a expressão séria e decidida naquele rosto marcado pelo sol. Não era uma expressão de tolo. Era de quem entendia de sofrimento. É o seu, moço, disse o leiloeiro rapidamente, antes que Carlos mudasse de ideia. $200, vendido. Carlos se aproximou. Os olhares o seguiam. Alguns eram de pena, outros de gozação. Ele ignorou todos. Caminhou até o brete. O cavalo levantou a cabeça um pouquinho. Um olhar rápido, desconfiado, encontrou o dele. Carlos estendeu a mão devagar, sem tocar. Tá tudo bem, ele sussurrou, quase para si mesmo. Agora tá tudo bem. Ele pagou o dinheiro ao leiloeiro. As notas sumiram da sua mão. A lata de biscoito estava vazia agora. Em troca, ele ganhou uma corda velha amarrada no pescoço magro do animal. Boa sorte, Carlos, disse o leiloeiro sem muito entusiasmo. Carlos apenas acenou com a cabeça. Puxou a corda com gentileza. Vem, ele disse para o cavalo. Vamos para casa. O cavalo não se moveu. Estava parado como se não entendesse. Carlos puxou de novo com paciência. Vamos.
É longe. Aos poucos, com passos lentos e arrastados, o cavalo começou a segui-lo. Eles saíram do curral, atravessando o pátio de terra. A cena era quase engraçada. O homem magro de roupas puídas, levando o esqueleto de cavalo. O senhor Geraldo não pôde conter. Olha só o par perfeito, o sem terra e o sem força. Ha. Carlos ouviu. Ele parou, respirou fundo, depois continuou andando sem olhar para trás. Seus dedos apertaram a corda. Apertaram com força. O senhor João observou os dois irem embora. O cavalo e o homem sumiram na poeira da estrada. A risada de Geraldo ainda ecoava. Vai acabar mal, disse Geraldo sacudindo a cabeça. Esse Carlos é bom trabalhador, mas é burro de coração, um sentimental. Nunca vai ter nada na vida. João não respondeu. Ele estava olhando para o ponto onde Carlos tinha desaparecido. Aquele incômodo dentro dele cresceu. Ele se lembrou de outro cavalo, um animal forte e bonito com olhos cheios de fogo. Um cavalo que valia uma fortuna. Um cavalo que sumiu. João, tá ouvindo? Perguntou Geraldo. Tô, respondeu João secamente. Vamos ver os novilhos. Mas seu pensamento não estava mais no leilão. A caminhada foi longa e lenta. A casa de Carlos ficava a mais de 30 minutos do local do leilão. Ele não tinha carro nem moto que funcionasse direito naquele dia. Tinha apenas seus pés e os pés trôpegos do cavalo. O sol começou a descer, pintando o céu de laranja. Carlos falava baixinho durante o caminho. A estrada é poeirenta, eu sei. Mais um pouco. Lá em casa tem sombra, tem água fresca. O cavalo às vezes parava, ofegante. Carlos parava junto, esperava, dava um puxão leve na corda. Vamos. Você consegue. Quando finalmente chegaram, já era fim de tarde. A casa era pequena, de madeira simples, com um telhado de zinco. Atrás, havia um barracão ainda mais velho, que servia de estábulo. Era ali que Carlos guardava suas poucas ferramentas e às vezes abrigava um animal doente que encontrava. Ele levou o cavalo direto para o barracão. O interior era escuro, cheirava a feno velho e madeira. Havia uma baia vazia, com o chão de terra. Aqui, disse Carlos, soltando a corda. Este é o seu lugar. O cavalo entrou e ficou parado, a cabeça baixa. Carlos saiu e voltou rápido com um balde. Encheu de água no poço atrás da casa, trouxe o balde cheio e colocou na baia. O animal olhou para a água, cheirou. Depois, com movimentos lentos, começou a beber. A água sumia em grandes golpes. Carlos sorriu pela primeira vez naquele dia. Isso, bebe, tem bastante. Enquanto o cavalo bebia, Carlos foi até um canto do barracão e pegou um punhado de capim que tinha colhido pela manhã. Ofereceu. O cavalo cheirou o capim e começou a comer, devagar. Carlos se sentou num banco de madeira na porta do barracão. A fadiga do dia bateu nele. O dinheiro tinha ido embora. Seu sonho da terrinha ficava mais distante. Mas, olhando para aquele animal que comia com vontade, um sentimento estranho tomou conta dele. Não era arrependimento. Era uma ponta de algo que ele não sentia há muito tempo. Ele se levantou e se aproximou da baia. O cavalo parou de comer e olhou para ele. Os olhos ainda eram fundos, mas talvez, só talvez, um pequeno ponto de luz tivesse voltado. Precisamos de um nome para você, Carlos falou pensativo. Não posso ficar te chamando de cavalo. Todo mundo lá te achou sem esperança. Eles riram. Carlos ficou em silêncio por um momento. O nome veio naturalmente, como se já estivesse ali, esperando. Esperança. Seu nome é Esperança, porque agora você tem. E eu? Acho que eu também. O cavalo Esperança pareceu escutar. Baixou a cabeça novamente para o capim. Carlos pegou uma escova velha que usava para limpar os pelos de um cachorro que havia curado uma vez. Ele se aproximou com cuidado. Esperança estremeceu, mas não se moveu. Vou só tirar um pouco dessa sujeira. Vai ficar mais leve. Ele começou a escovar, devagar. O barro seco começou a sair em farelos. O pelo embaraçado começava a se soltar. Carlos trabalhava com movimentos firmes e suaves, cantarolando baixinho uma música que sua mãe cantava há muito, muito tempo. A noite caiu de vez. Carlos acendeu um lampião a querosene e pendurou num prego. A luz fraca iluminou o barracão, criando sombras dançantes nas paredes. Ele não parou de escovar. Passou horas ali. Suas costas doíam, seus braços pesavam, mas ele continuou. Sob as camadas de sujeira, começou a aparecer a pele do animal. Era mais clara do que parecia. Em alguns lugares havia cicatrizes finas, marcas de maus tratos, de vida dura. Carlos passava os dedos sobre elas, com um cuidado infinito.
Quem te fez isso, hein, Esperança? Quem te deixou nesse estado? Ele chegou à região do lombo do lado esquerdo. Havia uma crosta grossa de barro misturado com algo parecido com seiva seca. A escova não estava dando conta. Vamos ver isso aqui. Carlos colocou a escova de lado, molhou um pano limpo em um pouco de água e começou a amolecer a crosta. Com paciência, ele esfregava de leve. A crosta começou a sair aos pedaços. Então, seus dedos sentiram algo diferente. Não era pele lisa ou cicatriz. Era um relevo, um desenho. Curioso, ele se inclinou para perto, pegou o lampião e trouxe à luz. Com a unha, ele tirou o último pedaço de sujeira. E lá estava. Não era uma cicatriz natural. Era uma marca feita pelo homem. Um desenho perfeito queimado na pele. Havia linhas curvas que se entrelaçavam, formando algo como um raio dentro de um círculo. Era nítido. Era limpo. Parecia novo, mas estava sob aquela sujeira toda. Carlos congelou. Seu coração deu um salto dentro do peito. Não era uma marca qualquer. Ele tinha visto algo assim antes? Em uma revista velha? Na tela do celular de alguém? Ele não sabia. Mas aquilo não pertencia a um cavalo de ninguém. Aquilo era especial. A mão dele começou a tremer. O lampião balançou, fazendo as sombras dançarem loucamente. Esperança virou a cabeça e olhou para ele. Seus grandes olhos escuros refletiam a chama trêmula. O que é isso? Carlos sussurrou, mais para si mesmo do que para o animal. O que você era, hein? Um frio que não tinha nada a ver com a noite subiu pela sua espinha. O cansaço desapareceu. Ele olhou para a marca, depois para os olhos do cavalo e depois para a marca de novo. A quietude da noite no interior era total, só o som dos insetos lá fora e o bater forte e descompassado do coração de Carlos, que parecia querer sair pela boca. Ele tinha a sensação, clara e fria, de que nada jamais seria como antes. Aquele cavalo magro e triste, comprado por pena com o último dinheiro que tinha, guardava um segredo, e a vida simples e dura de Carlos estava prestes a virar de cabeça para baixo. Carlos passou a mão sobre a marca mais uma vez. Os dedos tremiam. O desenho na pele do cavalo era real, nítido sob a luz vacilante do lampião. Ele respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia forte contra o peito. "O que é isso, Esperança?" ele perguntou em voz baixa. O cavalo não respondeu, é claro. Apenas continuou a mastigar o capim com movimentos lentos, mas seus olhos pareciam mais presentes, menos distantes. A noite seguiu. Carlos não conseguiu dormir. Ele se sentou no banco, olhando para a marca, tentando se lembrar. Onde ele tinha visto algo parecido? Na cidade, talvez? Em um dos portões das grandes fazendas? Ele não sabia. Era uma marca de fogo, um sinete. Alguém havia colocado isso ali de propósito. Isso significava que Esperança tinha um dono. Um dono que deixou uma marca tão perfeita não era qualquer pessoa. O cansaço venceu por fim, e ele adormeceu sentado, com a cabeça encostada na madeira da baia. O sol da manhã entrou pelo vão das tábuas e o acordou. Carlos esticou o corpo dolorido. Esperança estava de pé, olhando para ele. "Bom dia", Carlos disse, levantando-se. A preocupação da noite ainda estava lá, mas o dia claro trouxe uma calma prática. "Primeiras coisas primeiro, você precisa comer melhor." Ele saiu do barracão e foi até a pequena horta atrás da casa. Colheu alguns legumes que estavam maduros. Pegou também um pouco de milho que guardava para fazer polenta. Voltou e misturou tudo com mais capim verde. Colocou a comida na manjedoura. Enquanto Esperança comia, Carlos observava a marca. À luz do dia, ela parecia ainda mais clara. Ele precisava saber. "Vou precisar do celular", ele murmurou. Seu celular era um modelo velho que só pegava sinal quando estava em um ponto específico perto da janela da cozinha. Ele o usava pouco, quase só para falar com Dona Marilda, a tia que o criou, que morava em Lusiânia. Carlos deixou o cavalo comendo e foi para dentro da casa. A casa era um só cômodo, com uma cama, um fogão a lenha e uma mesa. Ele pegou o celular carregador na mesa. A bateria estava quase morta. Ele ligou na tomada, uma das únicas da casa, e esperou. Enquanto isso, voltou ao barracão. Terminou de escovar o pelo de Esperança. A sujeira velha saía e um pelo mais claro, de um tom marrom avermelhado, começava a aparecer. O cavalo já parecia um pouco diferente, menos fantasma, mais animal. "Você vai ficar bonito", Carlos disse, passando a mão no pescoço do animal. "Já está ficando." Esperança empurrou a cabeça levemente contra a mão dele. Um gesto pequeno, quase imperceptível. Carlos sorriu. Era a primeira vez que o animal procurava contato. A tarde foi passada em cuidados.
Carlos limpou a baia, tirou o esterco velho, colocou uma cama nova de palha seca. Foi até um córrego próximo e trouxe água limpa em baldes. Cada viagem era cansativa, mas ele fazia com um propósito quieto. No final da tarde, ele se lembrou do celular. A bateria devia estar um pouco carregada. Ele entrou em casa, desligou o aparelho da tomada e sentou na soleira da porta, onde o sinal era melhor. As mãos suavam. Ele ligou o celular. A tela levou um bom tempo para acender. Ele abriu o aplicativo de pesquisa. Digitou devagar, com um dedo só. Marca cavalo raio círculo. Os resultados foram muitos. Fotos de cavalos, anúncios de venda, coisas sem relação. Ele não encontrou nada parecido. Frustrado, ele pensou um momento. Lembrou que uma vez no mercado da cidade, ele viu uma revista sobre cavalos caros. Cavalos de corrida. A marca poderia ser de um Haras, um criador. Ele apagou e digitou de novo. Cinete Haras cavalo raio. E então ele viu. Na terceira imagem, uma foto. Um cavalo magnífico, cor de fogo, com uma bandoleira azul. Na sua anca, o mesmo desenho. O mesmo raio dentro do círculo. Carlos clicou na imagem. Ela abriu uma página. A legenda dizia: Relâmpago Dourado, campeão do Grande Prêmio Brasil, propriedade do Haras Santa Rosa. O coração de Carlos parou por um segundo. O sangue pareceu esfriar nas suas veias. Ele leu a notícia abaixo da foto. Era de 3 anos atrás. Falava sobre o roubo do animal. O garanhão puro sangue Relâmpago Dourado, avaliado em milhões, foi roubado das dependências do Haras Santa Rosa, em Goiás. O animal é considerado um dos maiores campeões da história recente. A Polícia Civil investiga o caso, mas as pistas são escassas. O proprietário, o fazendeiro João Batista, oferece uma recompensa por informações. Carlos deixou o celular escorregar para o colo. Ele olhou para o barracão, olhou para o seu próprio corpo, para as mãos calejadas, olhou para a casa simples. Não, ele disse em voz alta, para o ar, não pode ser. Ele levantou e caminhou até o barracão, como se estivesse em um sonho. Esperança. Não, Relâmpago Dourado. Estava deitado na palha nova, descansando. Os olhos estavam fechados. Carlos se ajoelhou ao lado do animal. Com a mão trêmula, ele afastou o pelo na região do lombo. A marca estava lá. Era idêntica, cada curva, cada linha. Ele comparou mentalmente com a foto no celular. Era a mesma. Um ruído saiu da sua garganta. Não era choro. Era o som de uma pessoa que recebeu um choque tão grande que não consegue reagir. O cavalo abriu os olhos e olhou para ele. Ainda eram os mesmos olhos fundos e tristes, mas agora, para Carlos, eles contavam uma história diferente. Eram os olhos de um príncipe que havia sido jogado na lama. Você, Carlos sussurrou. Você é ele. Você é o campeão. O que faz aqui? Como você veio parar naquele leilão? O animal levantou a cabeça e esfregou o focinho na perna de Carlos. Um gesto de confiança. Um gesto que dizia: eu sou o Esperança que você conheceu. Não importa o nome. Carlos sentou na palha ao lado do cavalo. A mente dele girava. Milhões. O cavalo valia milhões. O dinheiro que ele guardou por meses era nada, absolutamente nada perto do valor daquele animal. E então, um pensamento gelado o atingiu. O dono, o fazendeiro João Batista, o senhor João que estava no leilão. O mesmo homem que riu do cavalo magro. Carlos se lembrou do rosto sério do senhor João, do jeito como ele ajustava o relógio. Aquele homem era o dono, e ele não reconheceu seu próprio campeão. Como era possível? O medo começou a crescer dentro de Carlos. Medo de tudo. Medo de perder o cavalo. Medo de que viessem buscá-lo. Medo de que dissessem que ele, Carlos, tinha roubado. Medo de que o senhor Geraldo, com seus olhos espertos e seus anéis de ouro, descobrisse. Eles vão querer você de volta, Carlos falou para o cavalo, a voz rouca. Claro que vão. Você é uma fortuna. Eu não posso ficar com você. Mas ao dizer essas palavras, uma dor forte apertou seu peito. Ficar com o cavalo não era sobre o dinheiro. Nunca tinha sido. Era sobre os cuidados, as conversas, o nome Esperança. Era sobre ver a luz voltar àqueles olhos. O cavalo pareceu sentir a angústia dele. Ele se levantou com um pouco de dificuldade e se aproximou, colocando a cabeça perto do ombro de Carlos. Carlos enterrou o rosto no pelo do pescoço do animal, que agora cheirava a limpo, a palha, a vida. Eu não sei o que fazer, ele confessou, sua voz abafada. Coisas boas assim. Elas não acontecem comigo. Sempre dá errado. Sempre. Ele ficou ali por um longo tempo. O sol começou a se pôr, pintando o barracão com tons alaranjados.
A fome e a realidade prática o fizeram se mover. Ele precisava jantar, o cavalo também. Enquanto preparava uma comida simples para si, seu pensamento não parava. Ele poderia ficar quieto. Ninguém mais tinha visto a marca. A sujeira a escondia por anos. Ele poderia continuar cuidando do cavalo e ninguém saberia. Mas isso seria certo. O Senhor João era o dono legal. Ele oferecia uma recompensa. Carlos não era um ladrão. Ele era um homem que comprou um cavalo por $200 em um leilão público. A confusão era grande. A noite caiu novamente. Carlos foi até o barracão com sua tigela de feijão. Sentou no banco e comeu em silêncio, observando Esperança, ou Relâmpago, descansar. Amanhã, ele disse para si mesmo e para o animal. Amanhã eu decido o que fazer. Mas o destino às vezes não espera pelas nossas decisões. Enquanto Carlos lutava com sua consciência e seu medo, em outra parte da região, os primeiros fios da notícia já começavam a se espalhar. Um dos peões que estavam no leilão, um homem chamado Tião, estava tomando uma cerveja no bar da cidadezinha mais próxima. Ele falou para o dono do bar, seu primo. O Carlos, aquele que conserta a cerca, fez uma loucura. Comprou aquele cavalo morto de fome. Mas o engraçado é que hoje de tarde, eu passei na estrada perto da casa dele. O bicho estava no pasto perto da cerca, e o sol bateu de um jeito. Eu juro que vi uma marca estranha no lombo do animal. Um desenho, parecia aquelas marcas de cavalo de raça, sabe? O dono do bar não deu muita importância. Mas outro homem, um motorista de caminhão que levava gado para o senhor Geraldo, ouviu a conversa. Ele não disse nada, apenas terminou sua bebida e foi embora. Ele tinha um telefone no bolso e uma ordem do seu patrão, avisar sobre qualquer coisa fora do normal na região, especialmente se envolvesse o senhor João ou aquele homem humilde, Carlos. A noite estava quieta, mas as coisas já estavam em movimento. Carlos, em sua cama simples, virou de um lado para o outro, sem conseguir dormir. O segredo que ele descobrira era grande demais para caber naquela casa pequena. E logo, muito logo, ele descobriria que segredos assim têm pernas para correr sozinhos. O dia amanheceu cinza e pesado sobre a casa de Carlos. Ele havia dormido pouco e mal. Cada vez que fechava os olhos, via a marca de fogo e a palavra milhões piscando como um letreiro na escuridão. Ele se levantou e foi direto para o barracão. Esperança estava de pé, esperando por ele. O cavalo pareceu mais forte, mais alerte. "Bom dia, campeão", Carlos disse, a palavra saindo estranha da sua boca. Ele verificou a marca de novo, como se ela pudesse ter sumido durante a noite. Mas ela estava lá, inconfundível. Ele pegou o celular, com a bateria fraca, e abriu a foto que salvou. Colocou o aparelho ao lado da marca no lombo do animal. Era igual, exatamente igual. Um baú velho no canto do barracão guardava algumas tralhas. Carlos vasculhou e encontrou um pedaço de espelho quebrado. Ele limpou a poeira e usou para olhar a marca de outro ângulo refletida. Não havia dúvida. Ele sentou no chão de terra encostado na parede. O celular escorregou da sua mão. "O que eu faço, Esperança? Se eu for lá e falar para o senhor João, ele leva você embora. É o direito dele. Mas..." Carlos olhou para as mãos calejadas. "Mas eu te comprei. Foi um leilão de verdade. Eu paguei." O cavalo se aproximou e baixou a cabeça, como se quisesse ouvir melhor. "E se ele não acreditar? E se ele pensar que eu roubei você? Eu sou um homem pobre. Quem vai acreditar na minha palavra contra a dele?" O medo era um nó na garganta de Carlos. O mundo dos homens ricos, como o senhor João, era um mundo de leis, de papéis, de advogados. Um mundo que ele não entendia. Enquanto ele ficava ali parado, imóvel de indecisão, o boato que começou no bar já havia dado seus primeiros passos pela região. Na fazenda do senhor Geraldo, o motorista de caminhão, um homem chamado Ademar, entrou no escritório. Geraldo estava sentado atrás de uma mesa grande, falando alto ao telefone. Sim, o preço está fechado. É para enviar os caminhões na sexta-feira, combinado." Ele desligou e olhou para Ademar com impaciência. "O que foi? Fala logo." "Patrão, eu ouvi uma coisa ontem. Pode ser nada, mas o senhor mandou avisar se fosse algo diferente." Geraldo inclinou a cabeça. "Fala." "Foi no bar do Zé. O Tião, aquele peão que trabalha nas terras do seu Arlindo, estava contando. Disse que o Carlos, aquele do leilão, comprou o cavalo morto, mas que viu uma marca estranha no bicho. Uma marca de raio, de cavalo de raça." Os olhos pequenos de Geraldo brilharam por um segundo. Ele ficou em silêncio, os dedos com anéis batendo na mesa. "Cavalo de raça? Aquele saco de ossos?" "É o que ele falou, patrão. Só comentei."
Geraldo ficou pensativo. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para os pastos. João Batista, ele murmurou para si mesmo. João perdeu um cavalo de raça há uns anos, um campeão, nunca acharam. Ele virou para Ademar. Você sabe qual era a marca do cavalo do João? Ademar encolheu os ombros. Não, patrão, mas deve ser coisa de rico, né? Um desenho bonito. Geraldo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Pode ser nada, pode ser só conversa de bêbado, mas fique de olho. Se ouvir mais alguma coisa, me avisa na hora. Pode deixar. Enquanto isso, na fazenda Santa Rosa, o senhor João também recebia uma informação, mas de forma mais indireta. Um de seus vaqueiros mais antigos, o seu Neco, estava ajudando a separar alguns bezerros quando comentou com o patrão. Senhor João, o senhor estava no leilão na Boa Esperança ontem, né? Estava, respondeu João, observando o trabalho. Ouvi um comentário curioso. O homem que comprou aquele cavalo ruim, o Carlos, parece que o bicho tem uma marca diferente. O Tião, que é meio falador, jurou que viu um sinete no lombo, algo trabalhado. João parou de ajustar o relógio. Seu rosto não mudou, mas algo ficou mais atento em seus olhos. Marca? Que tipo de marca? Ele não soube descrever direito, só disse que era um desenho, não era uma ferida normal. Onde esse Carlos mora? Perguntou João, tentando soar casual. Na estrada velha para Formosa, depois da ponte de madeira. Uma casinha simples com um barracão atrás. João acenou com a cabeça. Obrigado, Neco. Volte ao trabalho. O vaqueiro foi embora. João ficou parado no meio do curral. O coração batia um pouco mais rápido. Um cavalo com uma marca. Um cavalo magro, abandonado. A lembrança do relâmpago dourado cortou seu peito como uma faca. Era impossível, absolutamente impossível. O cavalo dele estava morto, ou vendido para algum lugar distante. Tinha que ser. Mas e se... Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar a esperança tola. Esperança era perigosa, ela já o tinha machucado muito. De volta à casa de Carlos, a manhã seguia lenta. A indecisão o paralisava. Ele deu água e comida para o cavalo, limpou a baia, mas seus movimentos eram mecânicos de uma pessoa distante. Foi então que ouviu o barulho de uma moto velha chegando. Ele saiu do barracão e viu o peão Tião parando em frente à cerca. E aí, Carlos, tudo bem? Cumprimentou Tião, desligando a moto. Carlos sentiu um frio na barriga. Tudo, e você? Ah, na correria. Vim dar uma olhada na cerca lá do pasto novo do seu Arlindo e lembrei que você morava aqui. Aí pensei, por que não dar uma olhada na sua nova aquisição? Tião riu, um pouco constrangido. Todo mundo estava comentando do seu negócio no leilão. Fiquei curioso. Carlos forçou um sorriso. Foi um negócio mesmo. O cavalo tá ali no barracão. Posso ver? Carlos não tinha como negar sem parecer desconfiado. Pode, mas ele é assustado ainda. Os dois entraram no barracão. Esperança ficou alerta, virando as orelhas para os homens. Tião assobiou baixinho. Caramba, Carlos, ele tá até melhor. Você limpou ele, né? Nem parece o mesmo bicho de ontem. Ele só precisava de cuidados. Tião se aproximou, com o olhar curioso percorrendo o corpo do animal. Seus olhos pararam no lombo, onde a marca estava visível, agora que o pelo estava limpo. Opa, que isso? Tião apontou. É uma marca? Carlos engoliu seco. Parece que ele já teve dono que botou marca. Deixa eu ver. Tião se aproximou mais, ignorando a hesitação de Carlos. Ele inclinou a cabeça. Nossa, isso é coisa fina, hein? Parece aquelas marcas de aras. Já vi uma vez numa revista, um raio dentro de um círculo, né? Mais ou menos isso, murmurou Carlos. Tião assobiou de novo, agora impressionado. Cara, você acha que esse cavalo pode ser de raça? Será que você não comprou uma mina de ouro por $200? A pergunta ficou no ar, carregada de uma possibilidade que agora era pública. Tião tinha visto. Tião sabia. Não acho não, Carlos disse, tentando soar despreocupado. Deve ser só uma marca de um criador pequeno, de outro estado. O cavalo estava muito maltratado para ser algo valioso. Tião pareceu acreditar ou pelo menos aceitar a resposta. Faz sentido. Bom, eu vou lá então. Só vim dar uma olhada mesmo. Boa sorte com ele, Carlos. Valeu, Tião. Carlos acompanhou o peão até a moto e o viu ir embora. Quando o barulho do motor sumiu, ele se encostou na porta do barracão, as pernas fracas. Agora não era mais um segredo só dele. Tião tinha visto, e Tião era conhecido por ser falador. Em um dia, talvez menos, todo mundo saberia.
A pressão que ele sentia aumentou, ficou quase física. Ele não podia mais esperar. Tinha que fazer alguma coisa. Ele entrou em casa, pegou o celular. A tela estava quase preta, a bateria morrendo de vez. Ele precisava de coragem para fazer uma ligação. Para o Sr. João, era a coisa certa a fazer. Mas seus dedos não obedeciam. O medo era maior. Enquanto hesitava, o telefone tocou na sua mão, fazendo ele pular. Era um número desconhecido. Com o coração na garganta, ele atendeu. Alô? Carlos, bom dia. Aqui é o Geraldo Procópio. A voz era amigável, oleosa. Carlos sentiu o sangue gelar. Bom dia, Sr. Geraldo. Tudo bem contigo? Escuta, eu fiquei pensando naquela sua compra no leilão. Você foi corajoso, hein? Respeito isso. Aí eu lembrei que tenho um potrinho aqui precisando de umas ferraduras, uns cuidados. Ouvi dizer que você mexe bem com animais. Você não teria tempo de dar uma olhada nele hoje ou amanhã? Pago bem pelo serviço. Carlos ficou em silêncio por um segundo. Era uma armadilha? Ou só um trabalho? Eu posso ir amanhã, Sr. Geraldo. Hoje tá difícil. Perfeito, perfeito. Venha pela manhã. A gente conversa, eu te mostro o potrinho. E já que você vai estar aqui, me mostra esse seu cavalo novo também, né? Fiquei curioso com essa história da marca que todo mundo tá comentando. Aí estava, a verdadeira razão. Não era sobre o potrinho. Era sobre esperança. É só uma marca simples, senhor, nada demais. Claro, mas mesmo assim, quero ver. Até amanhã então, Carlos. Por volta das 8 horas. Até amanhã, senhor. A ligação terminou. Carlos desligou o celular. Suas mãos estavam trêmulas e frias. O senhor Geraldo já sabia. A notícia tinha chegado até ele, e rápido. E ele queria ver o cavalo. Carlos olhou para o barracão. O senhor João ainda não tinha vindo. Ele tinha uma escolha: esperar que João aparecesse, ou ir até a fazenda de Geraldo amanhã e arriscar que algo ruim acontecesse. A noite se aproximava de novo, trazendo consigo a sombra de decisões que não podiam mais ser adiadas. O cavalo que agora comia calmamente era o centro de uma tempestade que ele não podia ver, mas que Carlos sentia chegando com cada batida do seu coração assustado. O mundo simples dele, de trabalho duro e sonhos pequenos, havia desaparecido. No lugar, havia apenas uma marca na pele de um animal, e os olhos gananciosos de homens poderosos se voltando para a sua direção. A madrugada foi a mais longa da vida de Carlos. Ele não conseguiu fechar os olhos. Cada som lá fora, o vento nas folhas, um cachorro latindo ao longe fazia ele se levantar e olhar pela janela, achando que alguém vinha. O celular, agora completamente morto, parecia um peso no bolso. Ao amanhecer, ele se levantou exausto. A primeira coisa que fez foi ir até o barracão. Esperança estava bem. Carlos encheu o balde de água, trouxe capim fresco. Seus movimentos eram lentos, pesados pela falta de sono e pela ansiedade. Hoje o senhor Geraldo vem. Ele falou para o cavalo enquanto escovava seu pelo, que já começava a brilhar. Ele quer te ver. Eu não quero te mostrar, mas se eu não mostrar, ele fica desconfiado. Eu não sei o que é pior. O cavalo virou a cabeça e esfregou o focinho no braço dele, como se tentasse confortá-lo. Enquanto isso, na fazenda Santa Rosa, o senhor João também não tinha dormido bem. A informação do vaqueiro Neco sobre a marca no cavalo do Carlos não saía da sua cabeça. Ele tomava seu café da manhã na varanda, olhando para os pastos, mas não via os animais. Via um cavalo cor de fogo cruzando a linha de chegada, anos atrás. Ouvia os aplausos. Sua esposa, Dona Helena, notou a distração. João, está tudo bem? Você mal tocou no pão. Está sim, Helena. Só estou pensando nas contas da fazenda. Ele mentiu. A vergonha de ter perdido o relâmpago dourado era um assunto que ele nunca compartilhara com a família. Era uma falha que ele carregava sozinho. Terminando o café, ele não aguentou mais. Precisava saber se aquele cavalo miserável fosse mesmo, por um milagre impossível, o seu campeão. Ele não podia deixar nas mãos do destino. E se fosse, o que ele faria? O cavalo agora pertencia a outro homem, um homem que pagou por ele. Com um peso no estômago, João foi até a garagem e entrou em sua caminhonete. Ele não sabia exatamente o que ia fazer, mas precisava ver com os próprios olhos. Na outra ponta da região, o senhor Geraldo estava cheio de energia. Ele acordou cedo, cantarolando. A informação que recebeu era vaga, mas seu instinto, afiado pela ganância, dizia que havia algo grande ali. Um cavalo de marca carimbada, abandonado nas mãos de um homem simplório. Era uma oportunidade que cheirava a dinheiro. Ele chamou Ademar, o motorista.
Hoje o Carlos vem aqui. Você fica por perto. Quando ele chegar com o cavalo, eu quero que você observe bem o animal. Preste atenção em tudo, especialmente em qualquer marca, ferimento ou qualquer coisa que chame a atenção. Sim, patrão. E o que o senhor vai fazer? Vou conversar com ele, oferecer ajuda. Um homem como o Carlos, coitado, não tem como saber o valor das coisas. Ele pode precisar de um amigo para guiá-lo. Geraldo sorriu mostrando os dentes. Ademar acenou, entendendo perfeitamente o jogo. Carlos, em casa, olhou para o relógio de parede. Eram 7 horas da manhã. O senhor Geraldo esperava ele às 8. Ele não tinha como carregar o cavalo até a fazenda de Geraldo, que ficava a mais de 1 hora a pé, e ele não tinha trailer. Ele teria que levar o cavalo pela estrada, guiando pela corda. A ideia de fazer Esperança andar tanto, ainda fraco, e de expô-lo assim, era terrível. Mas ele tinha dado sua palavra. Vamos então, ele disse pegando a corda. É melhor ir logo. Ele levou o cavalo para fora do barracão. O animal parecia mais forte a cada dia, mas a caminhada seria dura. Carlos fechou o portão da pequena propriedade e começou a andar pela estrada de terra, com Esperança seguindo obedientemente ao seu lado. A notícia, entretanto, era mais rápida que seus passos. Na vendinha do seu Miguel, na encruzilhada principal, o Tião parou para comprar um refrigerante. O seu Miguel, curioso, perguntou: "E aí, Tião, é verdade essa história do cavalo do Carlos? Dizem que o bicho é de raça, que tem uma marca de ouro." Tião, orgulhoso de ser o portador da novidade, abriu um sorriso largo. "É verdade, seu Miguel. Eu vi com esses olhos que a terra um dia há de comer. Uma marca linda, um desenho de raio. Cavalo de marca assim é cavalo de rico. O Carlos, sem querer, pode ter feito o negócio da vida dele." Outros 2 homens que estavam na vendinha ouviram a conversa. Um deles era um meeiro que trabalhava nas terras do senhor João. Ele não disse nada, mas terminou seu café rápido e foi embora. Menos de 30 minutos depois, esse meeiro encontrava o vaqueiro Neco no pasto e contava o que ouvira. "O Tião tá espalhando que a marca no cavalo do Carlos é de cavalo caríssimo. Todo mundo na vendinha já sabe." Neco franziu a testa, agradeceu ao meeiro e foi direto procurar o patrão. Mas o senhor João já havia saído. Enquanto isso, Carlos e Esperança caminhavam lentamente. O sol já estava forte. Carlos parava a cada 20 minutos para deixar o cavalo descansar e dar água de uma garrafa que levara. Ele estava tão focado na jornada e na sua preocupação que não viu a caminhonete preta que diminuía e parou ao lado deles na estrada. A janela do motorista desceu. Era o senhor João. Carlos parou, seu coração disparando. Esperança deu um passo para trás, nervoso. "Bom dia, Carlos", cumprimentou João, com uma voz mais suave do que Carlos lembrava. "Bom dia, senhor João", respondeu Carlos, tentando disfarçar o tremor. "Vi você caminhando com o cavalo. Ainda bem que o encontrei. Posso descer?" Carlos apenas acenou com a cabeça sem palavras. João desceu da caminhonete. Ele estava vestido com roupa de montaria, mas seus olhos estavam fixos no cavalo. Não no cavalo magro, mas no cavalo que estava começando a se recuperar. Ele olhou para o pelo, para a estrutura, para a forma da cabeça, e então seus olhos viajaram para o lombo, para a marca. Carlos viu o rosto do senhor João mudar. Todo o sangue pareceu drenar dele. Os olhos claros ficaram muito abertos, a boca entreaberta. Ele deu um passo à frente, quase tropeçando. "Não", a palavra saiu como um sopro de João. Ele se aproximou, devagar, como se tivesse medo de assustar um sonho. Carlos não se moveu. João estendeu a mão. Sua mão tremia. Ele tocou na marca, passou os dedos sobre o desenho queimado na pele. Um tremor percorreu todo o corpo do senhor João. Ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, estavam marejados. "Relâmpago", ele sussurrou, tão baixo que só Carlos ouviu. "É você, meu Deus do céu, é você." Carlos sentiu uma mistura de alívio e de um medo ainda maior. O segredo estava descoberto. O dono verdadeiro estava aqui. João se virou para Carlos. Havia uma tempestade de emoções em seu rosto. Choque, alívio, uma alegria imensa e depois uma onda de culpa tão forte que seus ombros se curvaram. "Carlos, como você?" "Eu comprei ele no leilão, senhor João, na Boa Esperança, por $200. Eu não sabia, juro que não sabia." João balançou a cabeça como se não conseguisse processar. "Eu sei, eu vi, eu estava lá. Eu vi você comprando e eu ri." A voz dele falhou. "Eu ri do meu próprio cavalo." Ele olhou novamente para a Esperança, ou Relâmpago. Os olhos do animal estavam fixos nele, mas não havia reconhecimento, só uma calma observação.
Ele não me lembra, João disse mais para si mesmo. Depois de tudo que passou, por que eu deixei ele passar por isso? Senhor João? Carlos chamou inseguro. O fazendeiro pareceu sair de um transe. Ele limpou os olhos rapidamente com as costas da mão e tentou recuperar a compostura. Carlos, você fez um milagre com ele. Ele está vivo, está voltando. A gratidão na voz de João era genuína. Obrigado. Carlos não sabia o que dizer. Eu só cuidei dele. Ele é um bom animal, meio triste, mas bom. João olhou para a estrada à frente. Para onde você está indo com ele? Carlos hesitou. Para a fazenda do senhor Geraldo. Ele me chamou para ver um potrinho e... quis ver o cavalo também. Imediatamente uma sombra passou pelo rosto de João. Seus olhos ficaram sérios, duros. Geraldo? Ele sabe? Ele ouviu rumores. Me ligou ontem. Disse que queria ver a marca. João mordeu o lábio. Ele ajustou o relógio, um gesto nervoso. Carlos, escuta-me. Você não precisa ir até lá. Eu sou o dono legal desse animal. Eu posso assumir a situação agora. Vamos para a minha fazenda. Vamos cuidar dele direito. A oferta era justa. Era o que Carlos esperava. Mas agora, ouvindo, algo dentro dele se rebelou. O cavalo olhou para ele como se perguntasse: Senhor João, ele é o esperança para mim. Eu sei que é o seu relâmpago. Mas agora ele é meu também. Eu comprei. Eu cuidei. Ele vem quando eu chamo. João ouviu as palavras simples de Carlos. Ele não viu ganância ali, viu apego, viu cuidado, viu o amor de um homem que salvou um animal, uma coisa que ele, com todo o seu dinheiro, não havia feito. A culpa apertou mais forte. Você tem razão, João admitiu, a voz grave. Você tem todo o direito. Mas Carlos, o Geraldo, ele não é como eu. Ele não quer ver o cavalo. Ele quer o dinheiro que o cavalo representa. Se você for até lá com o relâmpago, eu não sei o que ele pode tentar. Carlos sentiu um frio. O que eu faço então? Já combinei. João pensou rapidamente. Ele olhou para a caminhonete, para o cavalo, para a estrada poeirenta. Vá, ele disse finalmente. Vá, porque se não for, ele vai desconfiar ainda mais. Mas não vá sozinho. Eu vou com você. A decisão do senhor João pegou Carlos de surpresa. Ele esperava que o fazendeiro rico quisesse levar o cavalo imediatamente, não oferecer companhia para uma visita ao seu rival. O senhor vai comigo? Carlos perguntou incrédulo. Vou, afirmou João, sua voz firme novamente. Geraldo é meu vizinho. É normal eu dar uma passada por lá, e 2 pares de olhos são melhores que um. Ele olhou para a caminhonete. Podemos colocar o cavalo na carroceria. É melhor do que fazê-lo andar todo esse caminho. Carlos hesitou. Confiar em esperança a um estranho, mesmo que fosse o dono original, ainda era difícil. Mas o cansaço do animal era visível, e a lógica era forte. Está bem, ele concordou. Com cuidado, eles guiaram o cavalo para a rampa da carroceria. Esperança relutou um pouco, assustado com o metal e o espaço fechado, mas a voz calma de Carlos e seus gestos suaves o convenceram a entrar. Carlos amarrou a corda em um ponto forte e subiu ao lado do animal na carroceria. João fechou a porta traseira e entrou no motorista. O trajeto de carro foi rápido, silencioso. Carlos, na carroceria ao lado do cavalo, observava a paisagem passar. Suas mãos não paravam de suar. Ele não sabia o que esperar. A fazenda do senhor Geraldo era diferente da Santa Rosa. Tudo parecia novo e um pouco exagerado. O portão era grande, de ferro trabalhado. A casa era enorme, com colunas brancas. Havia máquinas agrícolas reluzentes paradas em um galpão aberto. Transpirava dinheiro, mas um dinheiro que gritava. Não o dinheiro quieto e antigo do senhor João. A caminhonete parou em frente à garagem. Quase imediatamente a porta da casa se abriu e o senhor Geraldo apareceu, com um sorriso largo estampado no rosto. Ele usava uma camisa clara e calça de brim, com botas lustrosas. Seus anéis de ouro brilhavam ao sol. Carlos, muito bem-vindo, ele bradou se aproximando. Então, seus olhos pousaram na caminhonete e no homem que descia do motorista. O sorriso congelou por uma fração de segundo. João, que surpresa agradável. Não sabia que você também viria. João fechou a porta do carro com um baque suave. Bom dia, Geraldo. Encontrei o Carlos na estrada com dificuldade. Achei melhor dar uma carona. E já que estava passando, resolvi dar um olá. Claro, claro. Fico feliz com a visita dos dois. A voz de Geraldo era calorosa, mas seus olhos pequenos iam rapidamente de João para a carroceria fechada. Então o cavalo novo está aí dentro? Está, disse Carlos descerrando a porta traseira. Ele ainda é meio assustado.
Sem problema, sem problema. Podemos soltá-lo no piquete aqui ao lado, é seguro. Carlos desceu e puxou a corda. Esperança desceu a rampa com cuidado, seus olhos arregalados diante do novo lugar. Geraldo se aproximou, seu sorriso agora profissional, de negociante. Vamos ver, vamos ver. Ele murmurou, andando em volta do animal. Realmente ele está melhor do que no leilão. Você fez um bom trabalho, Carlos. Parabéns. Obrigado, senhor. Geraldo parou atrás do cavalo. Seus olhos se fixaram na marca. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Carlos viu os dedos dele se moverem, como se estivesse contando dinheiro no ar. Interessante, disse Geraldo finalmente. Muito interessante, posso? Ele apontou para a marca. Carlos olhou para João, que deu um leve aceno de cabeça. Pode. Geraldo tocou na marca, não com a reverência de João, mas com os dedos experientes de quem avalia uma mercadoria. Ele assobiou baixinho. Isso é um sinete de primeira linha. Trabalho fino, muito fino. Ele se virou para os dois. Carlos, você fez uma pesquisa? Sabe a quem pertence essa marca? Carlos engoliu seco. Eu vi algumas coisas na internet. Mas é difícil confiar na internet, não é? Disse Geraldo, colocando uma mão amigável no ombro de Carlos. Ele sentiu o peso, a falsa intimidade. Pode ser falsificação. Muita gente malandra por aí. Coloca a marca falsa em cavalo comum para tentar enganar trouxa. João, que havia ficado em silêncio, falou pela primeira vez. A marca parece legítima, Geraldo. Parecer parece, João. Mas você, como criador, sabe que só um exame minucioso, talvez até DNA, pode confirmar. E isso custa caro, muito caro. Ele apertou o ombro de Carlos. Para um homem como você, essas complicações são um pesadelo. Advogados, peritos, burocracia. Pode levar anos e gastar todo o seu dinheiro. Carlos sentiu o nó de ansiedade apertar em seu estômago. Eu não pensei nisso. Claro que não. Você é um homem do bem, trabalhador. Não está acostumado com essas artimanhas do mundo. Geraldo soltou o ombro dele e abriu os braços num gesto de franqueza. Por isso eu quis te ver, para te ajudar, como um amigo. Ajudar como? Perguntou Carlos cauteloso. Eu te livro desse problema. Compro o cavalo de você, aqui e agora. Te dou um bom dinheiro em mãos. Dinheiro limpo que você pode usar para comprar sua terrinha como todo mundo sabe que você quer. E eu fico com a dor de cabeça de descobrir se essa marca é verdadeira ou não. Se for falsa, eu tomo o prejuízo. Se for verdadeira, bem, aí eu me viro. João observava a cena com os braços cruzados, seu rosto uma máscara de impassibilidade. Mas seus olhos não saíam de Geraldo. Quanto o senhor oferece? A pergunta de Carlos saiu antes que ele pudesse pensar. Geraldo sorriu satisfeito. Ele tirou uma carteira grossa do bolso. Pelo animal, no estado em que está, considerando o risco enorme que eu estou assumindo, eu te dou 5.000 reais, em dinheiro vivo, hoje. 5.000 reais. Era mais dinheiro do que Carlos já tivera em mãos na vida toda. Era uma entrada para um pedaço de terra. Era segurança. O coração dele acelerou com a tentação. Ele olhou para a Esperança. O cavalo parecia sentir a tensão e deu um passo para trás, seu focinho procurando a mão de Carlos. 5.000 reais, mas o cavalo valia milhões. Mesmo que fosse uma fração dos milhões, 5.000 era nada. Era um roubo. E mais do que o dinheiro, havia os olhos de Esperança, a confiança que estava nascendo. A promessa que ele, Carlos, havia feito em silêncio naquele barracão. Ele olhou para o senhor João. O fazendeiro não disse nada, apenas manteve seu olhar fixo, mas em seus olhos Carlos viu algo. Não era um comando, era uma esperança. A esperança de que Carlos fizesse a escolha certa. Carlos respirou fundo. Suas mãos, suadas, se cerraram. Obrigado, senhor Geraldo. É uma oferta muito generosa. Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Mas o cavalo não está à venda. Eu cuido bem dele, e se a marca for verdadeira, aí eu vejo o que faço. Mas eu não quero vender. O silêncio que se seguiu foi cortante. O sorriso de Geraldo não desapareceu, mas endureceu. Seus olhos estreitaram um pouco. Carlos, meu filho, você está sendo ingênuo. Você acha que vai conseguir lidar com isso sozinho? As pessoas vão tentar te enganar. Vão tentar tirar o cavalo de você de formas piores. Eu estou te oferecendo uma saída honesta. Eu entendi, senhor, e agradeço, mas a minha resposta é não. Geraldo olhou para João como se buscasse um aliado. João, fala para ele. Você entende dessas coisas. Esse cavalo pode ser uma maldição na mão dele. João desceu os braços e deu um passo à frente.
Acho que o Carlos já deu sua resposta, Geraldo. É o direito dele. Ele comprou o animal, cuida bem dele. O que ele decide fazer é problema dele. A fúria por trás dos olhos de Geraldo ficou visível por um instante, como um raio. Ele a disfarçou com uma risada forçada. Tudo bem, não posso obrigar ninguém a aceitar uma ajuda, mas a oferta fica de pé, Carlos. Se você mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Ele colocou a carteira de volta no bolso. Agora sobre aquele potrinho que eu ia te mostrar. Acho que hoje não vai dar mais. Tenho uma reunião inesperada. Outro dia a gente combina. Era uma dispensa clara. Carlos pegou a corda de esperança. Tudo bem, senhor Geraldo. Obrigado pelo seu tempo. Sem problema, meu filho. João, um prazer. João apenas acenou com a cabeça, sem sorrir. Carlos guiou o cavalo de volta para a carroceria da caminhonete. Desta vez, o animal entrou mais facilmente. João e Carlos subiram no carro e, sem mais palavras, deixaram a fazenda. Quando a caminhonete já estava na estrada principal, longe dali, Carlos soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Suas mãos tremiam no colo. Você fez a coisa certa, disse João sem tirar os olhos da estrada. Foi corajoso. Ele ficou com raiva, disse Carlos. Muito. Tome cuidado, Carlos. O Geraldo não é homem de aceitar um não. Ele viu o que queria. Agora ele sabe que o cavalo está aqui e que você não vai entregá-lo fácil. O que ele pode fazer? João ficou em silêncio por um longo momento. O som do motor era a única coisa entre eles. Ele pode fazer muitas coisas, mas você não está sozinho. João olhou rapidamente para Carlos. Eu vou até a sua casa com você. Precisamos conversar melhor. E eu preciso te contar algumas coisas sobre o relâmpago, sobre como eu o perdi. Carlos assentiu, sentindo um peso enorme, mas também um alívio estranho. Ele não estava mais sozinho com o segredo. Tinha pelo menos uma pessoa do seu lado, mesmo que fosse o homem que até algumas horas atrás ele temia acima de todos. Enquanto a caminhonete seguia em direção à casa simples de Carlos na fazenda Boa Esperança, o senhor Geraldo observava seu sumiço da janela de seu escritório. Seu rosto não tinha mais nenhum vestígio do sorriso amigável. Estava frio, calculista. Ele pegou o telefone e discou um número. Ademar? O cavalo é o Relâmpago Dourado. O João confirmou sem dizer uma palavra. E o homem não vende. Ele escutou por um momento. Não vamos esperar. O João está se metendo. Precisamos agir antes que ele tenha a ideia de levar o cavalo para longe. Prepare tudo. Vamos precisar de uma noite especial. Uma noite que esconda os sons. A ligação do senhor Geraldo foi curta e direta. Do outro lado da linha, Ademar entendeu perfeitamente as ordens que não eram totalmente ditas. Preciso de 2 homens discretos. Os que ficaram quietos sobre aquele negócio do lago no ano passado. Você sabe quem são? Sim, patrão. O Zé e o Tonho. Exato. Chama eles. Diga que tem um trabalho rápido. Pagamento bom. Encontro aqui na sede amanhã cedo. Eles vão querer saber do que se trata. Digam que é para recolher uma propriedade que está em posse errada. Um cavalo. Só isso. Detalhes eu dou pessoalmente. Enquanto Geraldo arquitetava seu plano, a caminhonete do senhor João estacionava em frente à casa simples de Carlos. O cavalo foi descarregado e levado de volta para a segurança do barracão. Carlos acendeu o fogão a lenha para fazer um café. João aceitou a xícara de alumínio, sentando-se na mesa de madeira da cozinha. O silêncio entre eles era pesado, cheio de coisas não ditas. Carlos quebrou o primeiro. O senhor ia me contar sobre como perdeu ele. João colocou a xícara na mesa. Olhou para suas mãos, limpas, sem calos como as de Carlos. 3 anos atrás. O relâmpago era o melhor que eu já tive. Campeão em tudo, orgulho puro e ganância pura. Ele respirou fundo. Veio um negociante de São Paulo, ofereceu uma fortuna por ele. Uma fortuna mesmo. Eu não queria vender, mas o dinheiro era muito dinheiro. Eu aceitei. Carlos escutava sem interromper. O homem pagou um sinal, veio buscar o cavalo com uma equipe própria. Eu entreguei. 2 dias depois, recebo a notícia. O caminhão que transportava o relâmpago foi assaltado na divisa com Minas Gerais. Os ladrões levaram o cavalo. O negociante sumiu. O dinheiro sumiu. A polícia disse que foi um roubo comum, mas eu sempre soube. Soube o quê? Perguntou Carlos em voz baixa. Que o negociante era golpista. Que o roubo foi armação para ele ficar com o cavalo e não pagar o resto. Ou que ele vendeu o cavalo para alguém antes mesmo de me pagar. Eu fui trouxa, Carlos. Deixei a ganância cegar meu bom senso. Escolhi o dinheiro fácil e perdi tudo. João fechou os olhos por um momento.
Pior que perder o dinheiro foi saber o que aconteceu com ele depois. Um cavalo daquele, ele não some. Ele aparece em leilões clandestinos, em aras sujos, ou é explorado até a morte. Eu procurei. Nos primeiros meses gastei rios de dinheiro com detetives, com informantes, nada, até que eu desisti. Aceitei que ele estava morto, era mais fácil. Ele olhou para a porta que levava ao barracão. E agora ele está aqui, magro, assustado, mas vivo. E nas mãos de um homem que, com o pouco que tem, fez mais por ele em uma semana do que eu em toda a minha vida de dono. Carlos não soube o que dizer. A dor no rosto do Sr. João era verdadeira. O senhor não é um homem mau, Carlos disse finalmente. Errou. Todo mundo erra. Erros têm consequências, respondeu João. A minha consequência foi ver meu cavalo ser humilhado na minha frente e eu não fazer nada. Pior, eu ri. Essa imagem não vai sair da minha cabeça nunca. Na manhã seguinte, bem cedo, 2 homens entraram no escritório do Sr. Geraldo. Eram Zé e Tonho, homens rudes, de roupas sujas de trabalho, com olhos que evitavam contato direto. Geraldo os recebeu sentado, sem oferecer café. Vocês conhecem a região da Ponte de Madeira, na Estrada Velha para Formosa? Conhecemos, disse Zé, o mais velho. Lá tem uma casa simples com um barracão atrás. Dentro do barracão tem um cavalo. Um cavalo marrom avermelhado, com uma marca de fogo no lombo, um desenho de raio. Os 2 homens trocaram um olhar. O que o senhor precisa? Perguntou o Tonho. Preciso que esse cavalo venha para mim, esta noite. Zé franziu a testa. Essa noite, patrão, o senhor quer que a gente simplesmente pegue? É exatamente isso que eu quero. É um cavalo que está em posse indevida. Eu tenho interesse nele. O dono atual, um tal de Carlos, é um homem problemático, não vai vender. Então vamos poupar discussões. E se ele estiver em casa? Se ele vir, Geraldo abriu uma gaveta e tirou um maço de notas. Colocou sobre a mesa. Há 10 mil reais aqui, 5 para cada um. É para isso que eu estou pagando. Para que ele não veja, para que não haja barulho. Esperem pelo momento certo. Qual momento certo? Perguntou Zé, seus olhos presos no dinheiro. Vai chover. A previsão é de tempestade forte a partir do final da tarde. A chuva e o trovão abafam os sons. Vocês vão até lá, pegam o cavalo, trazem para o ponto de encontro que o Ademar vai mostrar. É uma fazenda velha perto de Formosa, abandonada. Lá, vocês deixam o cavalo num galpão trancado. Pronto. Fim do trabalho. Tonho coçou o queixo. E o Carlos, se ele acordar e tentar impedir? Geraldo olhou para ele, seus olhos frios. O trabalho de vocês é não deixar que ele impeça. Não estou pedindo para machucar ninguém. Estou pedindo discrição, mas se ele atrapalhar, deem um jeito de distraí-lo. Amarrem, amordacem, não quero sangue, só quero o cavalo. Os 2 homens olharam um para o outro novamente. 10 mil reais era muito dinheiro para um trabalho de uma noite, e o patrão não era homem de aceitar recusa. Está combinado, patrão, disse Zé, pegando o dinheiro e dividindo com Tonho. Chuva forte, estrada velha, cavalo no barracão. Exatamente. O Ademar vai dar os detalhes do local de entrega. Agora sumam daqui. E lembrem-se, eu nunca os vi hoje. Enquanto os homens saíam, Carlos e João estavam no barracão. João examinava o cavalo com um olhar profissional, mas cheio de emoção contida. Ele está se recuperando bem. A musculatura ainda está fraca, mas a disposição já é outra. Você deu bons cuidados, Carlos. Eu só fiz o básico, disse Carlos, passando a mão no pescoço de Esperança. O básico, feito com vontade, é o que cura, respondeu João. Ele hesitou. Carlos, eu não posso deixar o cavalo aqui. Não é seguro. O Geraldo não vai desistir. Deixa eu levá-lo para Santa Rosa. Lá ele terá segurança, veterinário, tudo o que precisa. Carlos sentiu um aperto no peito. A proposta fazia sentido. Era o mais lógico, mas cada fibra do seu corpo se recusava. Se ele for embora agora, Sr. João, ele vai pensar que eu abandonei ele também. Ele começou a confiar em mim. Se eu entregar a corda, é como se tudo que a gente passou não valesse nada. João entendeu. Ele próprio conhecia o valor da confiança quebrada. Então me deixa ficar, disse João, surpreendendo a si mesmo e a Carlos. Fico aqui hoje, a gente vigia. Amanhã a gente pensa em uma solução melhor. Talvez levá-lo para um lugar que não seja a minha fazenda, nem a sua casa. Um lugar neutro. Carlos olhou para o fazendeiro. Aquele homem rico de camisa limpa, oferecendo para passar a noite em seu barracão. O senhor não precisa fazer isso. Preciso sim, é a minha obrigação. E eu quero. Carlos acabou aceitando.
João mandou um de seus funcionários buscar algumas coisas para ele: um colchonete, uma lanterna, uma garrafa térmica com café. Ele instalou uma vigia simples no barracão, sentado num banco perto da porta, enquanto Carlos tentava descansar dentro de casa. O céu, que estava cinzento o dia todo, começou a escurecer mais cedo. Um vento forte surgiu, sacudindo as folhas das árvores e fazendo as telhas de zinco do barracão rangerem. "Vai cair o mundo", comentou Carlos, trazendo um cobertor velho para João. "Tempestade de verão. Vem rápido, vai embora rápido." Mas a tensão no ar não era só da natureza, era a tensão da espera, dos dois homens que naquele momento, em uma caminhonete velha e sem placa, percorriam a estrada de terra sob um céu cada vez mais ameaçador, planejando como invadir um barracão e roubar um cavalo que valia uma fortuna. A primeira gota caiu pesada no telhado de zinco, depois outra. Em segundos, o tamborilar se transformou em um ruído constante e alto. A tempestade chegava, exatamente como o Sr. Geraldo previra, e com ela chegava o plano. O som da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor. Era como se o céu estivesse desabando. Dentro do barracão, o barulho era um rugido constante. A lanterna do Sr. João, pendurada em um prego, jogava sombras instáveis nas paredes. Esperança estava inquieto, movendo-se dentro da baia, assustado com os trovões que agora cortavam o céu em intervalos irregulares. "Ele não gosta de tempestade", Carlos disse, levantando-se do colchonete onde tentava descansar. Ele se aproximou do cavalo e pôs a mão em seu pescoço. "Calma, já vai passar." João estava sentado no banco perto da porta, olhando para a fresta que mostrava a cortina de água caindo lá fora. A estrada viraria um lamaçal em poucos minutos. "É a pior noite para qualquer coisa", ele comentou mais para si mesmo. "Ninguém vai sair de casa nisso." Carlos concordou em silêncio. A ideia de que alguém tentaria algo naquela chuva parecia absurda, mas um frio na base da sua espinha não ia embora. Os dois homens, Zé e Tonho, não achavam a noite absurda. Achavam perfeita. A caminhonete velha avançava devagar pela estrada escorregadia, os faróis cortando a cortina de chuva. O para-brisa mal dava conta. "Tá um inferno lá fora", murmurou Tonho, segurando o volante com força. "Melhor pra gente", respondeu Zé, conferindo uma corda forte e um pano escuro no colo. "Ninguém vai ouvir, ninguém vai ver. É só entrar, pegar o bicho e vazar." "E se o homem estiver acordado?", o patrão disse. "A gente amarra, amordaça. Não é para machucar, só para não atrapalhar." Eles chegaram perto da casa de Carlos e desligaram os faróis, parando a uma boa distância. A escuridão era quase completa, quebrada apenas pelos relâmpagos. "Dá para ir a pé daqui?", disse Zé. "Vamos." Enquanto isso, dentro do barracão, o instinto de Carlos gritava. Ele não conseguia ficar parado. "Vou dar uma olhada fora", ele disse para João. "Com essa chuva, você não vai ver nada." Mesmo assim, Carlos pegou um capote velho e abriu a porta do barracão. A chuva e o vento quase o empurraram para trás. Ele deu 2 passos para fora, tentando enxergar algo além da escuridão molhada. Um relâmpago iluminou o mundo por uma fração de segundo. Ele viu a cerca, a estrada, as árvores se dobrando. Nada mais. Mas no instante seguinte ao trovão, ele achou ter ouvido algo diferente. Um rangido, como de uma porteira sendo aberta com cuidado. Ele ficou imóvel, escutando. Só havia o barulho da chuva. "Deve ter sido o vento", ele murmurou, convencendo a si mesmo. Zé e Tonho, encharcados e com o rosto coberto por lenços escuros, pularam a porteira baixa e se agacharam perto do barracão. A luz da lanterna vazava pelas frestas das tábuas. "Tem gente acordado lá dentro", sussurrou Tonho, nervoso. "Tem uma janela pequena do lado", Zé observou. "Dá para ver." Eles se arrastaram até a janela. Zé arriscou um olhar rápido. Viu um homem mais velho sentado num banco e um cavalo marrom em uma baia. O outro homem, o Carlos, devia estar do lado de fora, pois não o viu. "Tem um homem lá dentro, é o João, o fazendeiro. O Carlos não está, é agora." "E se o Carlos chegar? Você fica de olho. Eu vou lá dentro pelo lado oposto. Quando você vir o Carlos voltando, dá um assobio baixo. Eu seguro o velho e a gente some com o cavalo." Tonho assentiu, o coração batendo forte. Zé se afastou em direção à porta do barracão, contornando a construção. Carlos, sentindo-se tolo por estar se molhando à toa, decidiu voltar. Caminhou de volta em direção à porta. Foi quando um vulto escuro agachado perto da janela se moveu. Carlos parou. Não era o vento, era um homem. "Quem está aí?",
Ele gritou, mas sua voz foi engolida por um trovão enorme. O vulto, Tonho, se assustou e correu, não para longe, mas para cima de Carlos, tentando impedi-lo de chegar à porta. Saí da frente. Tonho rosnou, tentando agarrar Carlos. Carlos reagiu instintivamente. Ele era magro, mas forte pelo trabalho. Ele se esquivou e empurrou o homem, que escorregou na lama. Os dois rolaram no chão encharcado, lutando em silêncio, só com sons de esforço e impacto abafados pela tempestade. Dentro do barracão, João ouviu o barulho do corpo caindo lá fora. Ele se levantou rápido. Carlos, nesse momento a porta do fundo do barracão, uma portinhola que dava para os fundos, se abriu com um baque. Zé entrou rápido como uma cobra, uma faca curta na mão. Fica quieto, seu João, ele ordenou. Não quero te machucar, só quero o cavalo. João ficou paralisado por um segundo. Viu a faca, viu os olhos determinados do homem e viu o cavalo que começou a relinchar e a bater os cascos contra as tábuas da baia, sentindo o perigo. Fora da minha frente, disse Zé, avançando em direção à baia. Foi o que quebrou o congelamento de João. Ele não era um herói, mas a visão daquele homem indo pegar o relâmpago, o cavalo que ele já havia perdido uma vez por covardia, fez algo explodir dentro dele. Você não vai tocar nele, João gritou e se jogou contra Zé. Era um homem de escritório contra um capanga. Zé esquivou com facilidade e deu uma pancada com o cabo da faca na cabeça de João. O fazendeiro caiu de joelhos, atordoado, vendo estrelas. Lá fora, Carlos sentiu o homem que lutava com ele relaxar por um segundo ao ouvir o relinchar mais agudo do cavalo. Foi o que ele precisava. Ele soltou um soco que acertou o queixo de Tonho. O homem gemeu e caiu para o lado. Carlos se livrou e correu para a porta do barracão. Ele entrou correndo, escorregando no chão de terra batida. Viu João no chão, segurando a cabeça. Viu um homem mascarado abrindo o portão da baia e puxando a corda do cavalo. Esperança estava em pânico. Ele empinava, os olhos esbugalhados de medo, relinchando alto, um som desesperado que cortava até o barulho da chuva. Para! Solta ele! Carlos gritou, avançando. Zé virou-se. Ele não queria mais confusão. Com a corda em uma mão, ele brandiu a faca com a outra. Fica longe, rapaz. É só o cavalo. Carlos não parou. Ele se jogou em direção ao homem. Zé, surpreso pela coragem, tentou esfaqueá-lo, mas Carlos desviou e agarrou seu braço. Os dois lutaram pela posse da faca, rodopiando no espaço apertado do barracão. O cavalo, assustado pela briga, deu um coice forte que quebrou uma tábua da baia. O barulho do coice e o relinchar foram a deixa para Tonho, que agora entrava no barracão ensanguentado e furioso. Ele viu Carlos lutando com Zé e foi direto ajudá-lo, agarrando Carlos por trás. Pega o cavalo e vai, Zé ordenou, agora com a faca livre. Tonho soltou Carlos e foi até o cavalo, que recuava, terrorizado. Ele pegou a corda que Zé havia soltado e puxou com força brutal. Não! Esperança! Carlos gritou, tentando se levantar, mas Zé o manteve no chão com um pé no peito. João, ainda tonto, viu a cena. Viu o cavalo sendo arrastado para fora pela portinhola, relinchando de forma dilacerante. Viu Carlos no chão com o homem em cima dele. Uma raiva antiga, pura, tomou conta dele. Ele pegou a lanterna de onde estava pendurada e, com toda a força que tinha, jogou no homem que segurava Carlos. A lanterna de metal acertou Zé no ombro. Não foi forte, mas foi suficiente para distraí-lo. Carlos aproveitou e rolou para longe. Zé, vendo que Tonho já estava fora com o cavalo, não quis mais lutar. Seu trabalho estava feito. Até a próxima, ele cuspiu e saiu correndo pela portinhola, desaparecendo na chuva e na escuridão. Carlos se levantou imediatamente e correu para fora. A chuva o acertou em cheio. Ele viu, à luz de um relâmpago, dois vultos subindo em uma caminhonete velha que arrancou na estrada, com seu cavalo sendo puxado atrás, amarrado. Esperança. Seu grito foi um uivo de dor que se perdeu no vento. Ele correu para a estrada, escorregando na lama. A caminhonete já sumira, seus faróis fracos desaparecendo na noite. Carlos caiu de joelhos no meio da estrada encharcada. A chuva batia em seu rosto, misturando-se às lágrimas quentes de raiva e desespero. Ele havia perdido tudo: o dinheiro, o sonho da terra e agora o cavalo. O animal que ele salvou, que ele chamou de Esperança. João chegou até ele cambaleante, segurando a cabeça onde levou a pancada. Carlos, eles foram embora, sumiram. Carlos não respondeu. Ele apenas ficou ajoelhado na lama, o corpo tremendo, olhando para o vazio escuro onde seu cavalo tinha desaparecido.
O som da chuva agora era o único som no mundo e para Carlos era o som do fim de tudo. A primeira luz do dia não trouxe alívio. Trouxe apenas a lama secando, a destruição clara. Carlos ainda estava sentado no chão da estrada, encostado na cerca, quando o sol nasceu. Ele não tinha forças para se levantar. O barracão estava violado, a porta arrombada, o portão da baia quebrado. A corda que ele usava para amarrar Esperança estava jogada no chão, suja de lama. Dentro de casa, o senhor João tentava limpar o sangue de um corte na própria cabeça com um pano úmido. A dor latejava, mas era pequena perto do peso que sentia no peito. Ele falhou de novo. Ficou parado enquanto levavam o cavalo. Dessa vez, ele até tentou impedir, mas não foi suficiente. Ele saiu da casa e viu Carlos na estrada. Caminhou até ele. Carlos, você precisa entrar, tomar um café, se cuidar. Carlos nem levantou a cabeça. Para quê? Ele se foi. Levaram ele. E nós vamos trazê-lo de volta. Carlos finalmente olhou para João. Seus olhos estavam vermelhos, vazios. Como? Não sei quem foi, não sei para onde foram. Ele sumiu. Eu sei, disse João com uma convicção que surpreendeu a si mesmo. Carlos franziu a testa confuso. Quem mais teria interesse em roubar o relâmpago? Quem ofereceu dinheiro por ele ontem? Quem ficou furioso quando você recusou? O nome pairou no ar entre eles. Geraldo. João assentiu. Foi ele. Eu reconheci um dos homens. Não o rosto, mas o tipo. São capangas que ele usa para serviços sujos. O Zé e o Tonho. Já ouvi falar deles. Uma fagulha de algo que não era desespero acendeu dentro de Carlos. Raiva. Então vamos na polícia. Vamos na casa dele. E o que a polícia vai fazer? Perguntou João realisticamente. Nós não temos prova, são a nossa palavra contra a dele. Ele vai dizer que estava dormindo em casa. Os homens vão sumir. O cavalo não vai estar na propriedade dele. Ele não é burro. A fagulha se apagou. Carlos deixou a cabeça cair novamente. Então é isso. Ele ganhou. Não. A voz de João era firme. Ele não ganhou. Porque eu conheço o Geraldo. E eu tenho contatos que ele nem imagina. Carlos olhou para ele, esperando. Eu passei anos procurando o relâmpago. Contratei gente. Paguei informantes. Tenho uma rede de pessoas que me avisam sobre cavalos de raça que aparecem em lugares estranhos. A maioria não deu em nada, mas agora eu tenho um ponto de partida, o Geraldo. João estendeu a mão para Carlos. Levanta, vamos para a minha fazenda, vamos fazer algumas ligações. Precisamos descobrir onde ele escondeu o cavalo. Ele não vai deixar num lugar óbvio. Hesitante, Carlos pegou a mão de João e se levantou. Suas pernas doíam, seu corpo estava enregelado da noite na chuva. Mas havia um plano, um fio de esperança. Uma hora depois, eles estavam no escritório da Fazenda Santa Rosa. Era uma sala grande, com estantes de livros, diplomas nas paredes e um cheiro de madeira encerada. Carlos se sentia deslocado em suas roupas sujas de lama, mas não se importava. João ligou o computador e começou a fazer ligações no telefone. Ele falava com um tom de autoridade que Carlos nunca tinha ouvido antes. Sim, bom dia. É o João Batista. Preciso de um favor. Sim, é sobre um cavalo. Não, não é qualquer um. É o relâmpago. Ele apareceu e foi roubado de novo. Eu sei quem foi. Preciso saber onde ele pode ter escondido. Sim, eu agradeço. Qualquer informação. Ele ligou para 3 pessoas diferentes. Um ex-policial que trabalhava como segurança em leilões, um dono de aras em outra cidade e um motorista de caminhão que transportava animais por toda a região. Enquanto isso, Carlos observava, impotente. Ele não tinha telefone, não tinha contatos. Tudo que ele tinha era a vontade de encontrar esperança. Depois da terceira ligação, João desligou o telefone e ficou em silêncio, olhando para a parede. E então, Carlos não aguentou. O motorista de caminhão. Ele disse uma coisa interessante. Ontem à noite, por volta das 8 horas, ele viu uma caminhonete velha, sem placa, entrando na estrada que leva para a fazenda abandonada do seu Arnaldo, perto de Formosa. Ele estranhou porque ninguém vai para lá há anos. A fazenda fica isolada, longe de tudo. É um lugar perfeito para esconder algo. Formosa, Carlos murmurou. Era uma cidade a mais de 1 hora dali. É um palpite, mas é o único que temos. João olhou para Carlos. Você está disposto a ir? Pode ser perigoso. Se o Geraldo estiver lá, ele não vai ficar feliz em nos ver. Carlos não precisou pensar. Eu vou. Eu trago ele de volta. João sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Então vamos juntos, mas primeiro precisamos de um plano. Não podemos chegar brigando. O Geraldo é imprevisível.
Qual é o plano? Perguntou Carlos. Vamos até lá para ver, só para confirmar se o cavalo está. Se estiver, aí nós decidimos o que fazer. Podemos chamar a polícia na hora com a localização exata, mas temos que ter certeza. Carlos concordou. Parecia sensato. João se levantou. Vou buscar minha caminhonete. Você quer se limpar? Pegar roupas secas? Carlos olhou para suas próprias roupas. Estavam secando, mais sujas e rasgadas da luta. Ele sentiu um pouco de vergonha. Eu não tenho outras. Deixei tudo em casa. Sem problema. João foi até um armário e tirou uma camisa xadrez de manga comprida e um par de calças de brim. Simples, mas limpas. São de um funcionário que às vezes fica aqui. Devem servir. O banheiro é ali. Carlos pegou as roupas com um nó na garganta. Era uma gentileza pequena, mas naquele momento significava tudo. Minutos depois, limpo e com roupas secas, Carlos subia na caminhonete ao lado de João. O fazendeiro pegou um celular carregador e uma lanterna forte e colocou no banco de trás. Vamos, disse ele ligando o motor. No caminho, a tensão era palpável. Carlos olhava pela janela, seus dedos apertados um contra o outro. Senhor João, por que o senhor está fazendo isso? Por mim? João demorou a responder. Ele manteve os olhos na estrada. Porque é a coisa certa a fazer. E porque eu preciso fazer. Há 3 anos eu perdi o relâmpago por ganância e por confiar em pessoas erradas. Fiquei parado. Dessa vez eu não vou ficar parado. Eu vou consertar o que eu estraguei. E você... Ele olhou rapidamente para Carlos. Você me mostrou o que é cuidar de verdade. Não por dinheiro, não por status, por bondade. Eu preciso aprender isso de novo. Carlos não soube o que dizer. Apenas acenou com a cabeça. A paisagem mudava, ficando mais acidentada. Eles deixaram a estrada principal e entraram numa estrada de terra secundária, cheia de buracos. A fazenda abandonada do seu Arnaldo era famosa na região por ser um lugar esquecido, cheio de histórias de assombração. Finalmente, João parou a caminhonete atrás de uma moita de arbustos secos, ainda a uma boa distância de um portão de madeira podre. É ali, ele sussurrou. Vamos a pé daqui, em silêncio. Os dois desceram. O sol do meio-dia estava forte, mas um silêncio estranho pairava sobre o lugar. Não se ouvia um pássaro sequer. O casarão da fazenda, ao longe, parecia uma caveira com janelas vazias. Eles se aproximaram do portão. A cerca estava caída em vários lugares. Era fácil pular. Seguiram em frente, contornando os restos de um galpão. Foi então que Carlos ouviu. Um som baixo, um passo, e depois o que pareceu ser um baque surdo, como um casco batendo em madeira. Ele congelou e olhou para João. O fazendeiro também tinha ouvido. Ele apontou para um galpão menor, atrás da casa principal. A porta estava fechada com uma corrente nova que brilhava sob o sol, totalmente diferente da ferrugem ao redor. Carlos não conseguia mais se conter. Ele se esqueceu do plano, do perigo. Aquele som era ele. Tinha que ser. Ele começou a correr em direção ao galpão. Carlos, espera! João sussurrou, mas foi atrás dele. Carlos chegou à porta. A corrente estava trancada com um cadeado. Ele se ajoelhou e olhou por uma fresta entre as tábuas. A escuridão lá dentro levou um momento para os seus olhos se acostumarem. Então ele viu uma forma escura, magra, parada no meio do galpão sujo, a cabeça baixa. Esperança. A palavra saiu como um suspiro partido. O cavalo dentro do galpão levantou a cabeça. Seus ouvidos se voltaram para a direção da voz. Ele deu um passo em frente, vacilante. Um relincho fraco, quase um gemido, saiu dele. Era ele. Estava machucado, assustado, mas estava vivo. Carlos tentou puxar a corrente, mas ela era forte. João, ele está aqui! Está aqui! Nesse momento, uma voz grossa e familiar soou atrás deles. Puxa vida, que visita inesperada! Carlos e João se viraram juntos. O senhor Geraldo estava parado a 10 metros deles com os braços cruzados. Ao seu lado estavam Zé e Tonho. Os 2 capangas não sorriam. Seguravam pedaços de madeira pesados. O senhor Geraldo não parecia surpreso. Parecia até satisfeito. Ele deu alguns passos à frente, enquanto Zé e Tonho se espalhavam um pouco, formando um semicírculo atrás dele. João Batista, o homem correto, e o Carlos, o herói do cavalo. Que honra ter vocês aqui na minha... propriedade temporária. Essa não é sua propriedade, Geraldo, disse João, sua voz firme, mas controlada. E o cavalo dentro desse galpão não é seu. Oh, não é? Geraldo fez uma expressão de falsa inocência. Eu achei que cavalo sem dono era de quem achasse. E esse daí, todo machucado e perdido. Eu só estou cuidando.
prestando um serviço à comunidade. Carlos não conseguia tirar os olhos do galpão. Cada fibra do seu corpo queria correr e arrombar a porta. Ele não está sem dono. Ele é meu. Você roubou ele da minha casa. Geraldo riu, uma risada seca que não tinha alegria. Roubar? Que palavra feia, Carlos. Eu resgatei um animal valioso de um lugar inseguro. Na sua casa, ele foi atacado, não foi? Homens mascarados, violência, um horror. Aqui ele está seguro. João ajustou o relógio, um gesto nervoso. Pare com isso, Geraldo. Nós sabemos que foram seus homens. Nós vimos. Você mandou roubar o cavalo porque Carlos não quis vender. Geraldo encarou João, seu sorriso desaparecendo. Prove. Você tem provas? Testemunhas? Ou é só a palavra de um fazendeiro amargurado que perdeu o cavalo uma vez e de um peão que acha que virou dono de coisa grande? A provocação era clara. Carlos sentiu a raiva subir, mas ele assegurou. Brigar não traria o esperança de volta. O que você quer, Geraldo? Perguntou João, cortando direto ao ponto. Finalmente uma pergunta sensata. Geraldo esfregou as mãos, seus anéis brilhando. Eu quero o que é justo. O cavalo está aqui. Ele vale uma fortuna, mas eu não sou ganancioso. Reconheço que o Carlos aqui tem uma certa reivindicação sentimental. E você, João, tem a reivindicação legal, antiga. Ele fez uma pausa, olhando para um e depois para o outro. Então eu proponho o seguinte. Nós três fazemos um acordo. Vendemos o cavalo juntos. Dividimos o dinheiro em 3 partes iguais. Todo mundo ganha. O Carlos consegue sua terrinha e muito mais. O João recupera seu investimento e eu fico com uma comissão pelo meu trabalho de resgate. Carlos olhou para João. A proposta era um assalto, mas era uma saída. Muito dinheiro. Dinheiro que mudaria sua vida para sempre. João não olhou para Carlos. Seus olhos permaneceram fixos em Geraldo. E se nós dissermos não? Geraldo suspirou como se estivesse lidando com crianças teimosas. Aí as coisas ficam complicadas. O cavalo some de verdade. Vai para outro estado, outro país. Vocês nunca mais veem ele. E vocês dois? Invadiram uma propriedade privada. Tentaram roubar meu cavalo. Meus funcionários aqui tiveram que se defender. Pode dar confusão. Pode dar briga na justiça. E o Carlos, coitado, não tem dinheiro para advogado. A ameaça estava clara. Era um blefe, mas um blefe perigoso. Foi então que Carlos falou. Sua voz saiu baixa, mas clara, cortando o ar pesado. Eu não quero o dinheiro. Geraldo franziu a testa. O quê? Eu não quero o dinheiro, Carlos repetiu, olhando diretamente para Geraldo pela primeira vez. Eu quero o meu cavalo, o Esperança. Eu quero levá-lo para casa agora. Geraldo deu uma risada forçada. Você não está entendendo, meu filho. Não é uma escolha, é um negócio. Para você é um negócio. Para mim, não. Carlos deu um passo à frente, ignorando os capangas. Eu comprei ele por $200 quando ninguém mais queria. Eu dei água, comida, escovei o pelo. Eu vi a luz voltar nos olhos dele. Eu o chamei de Esperança. Ele vem quando eu chamo. Isso não tem preço, não tem uma parte em dinheiro. A simplicidade das palavras de Carlos pareu. Geraldo por um instante. Ele não estava preparado para aquela lógica. João aproveitou o momento. Ele também deu um passo à frente, ficando ao lado de Carlos. Ele está certo, Geraldo. O cavalo não é uma mercadoria para a gente. Para você, tudo tem preço. Para nós, algumas coisas têm valor. E o valor desse cavalo para o Carlos não cabe na sua carteira. Geraldo olhou de um para o outro. Seu rosto ficou vermelho de raiva contida. Ele estava acostumado a negociar, a intimidar, a comprar. Aquela resistência baseada em sentimentos era algo que ele não sabia como lidar. Então vocês vão ficar sem nada, ele gritou, perdendo a pose. Zé, Tonho, levem o cavalo para o caminhão. Agora, os 2 capangas se moveram em direção ao galpão. Pare! A voz de João não foi um grito, mas uma ordem que ecoou com uma autoridade que fez os 2 homens hesitarem. Geraldo, pense bem. Se você fizer isso, eu vou usar cada centavo, cada contato, cada influência que tenho para acabar com você. Vou atrás de cada negócio sujo seu, de cada licença irregular, de cada dívida não paga. Você não vai ter paz na região. E eu vou encontrar esse cavalo, custe o que custar. Dessa vez eu não vou desistir. João respirou fundo. E você vai ter que viver sabendo que perdeu para um peão e para um homem que você sempre considerou fraco. Sua reputação já não é das melhores. Depois disso, ninguém vai querer fazer negócio com você. Geraldo ficou parado, os músculos do maxível tensionados. Ele olhou para os capangas que esperavam sua ordem. Olhou para a corrente no galpão.
Olhou para a determinação silenciosa no rosto de Carlos e para a frieza resoluta no rosto de João. Ele calculou. O risco era real. João Batista tinha poder muito mais do que ele. E aquele homem simples, Carlos, tinha a lei e a opinião pública ao seu lado. Se a história vazasse, roubar um cavalo de um homem pobre que o resgatou, não era uma boa história. A ganância lutou contra o instinto de autopreservação. E pela primeira vez, a ganância perdeu. Com um rosto distorto pelo ódio e pela frustração, Geraldo fez um gesto brusco com a mão. Abram a porcaria da corrente. Zé e Tonho trocaram um olhar de surpresa, mas obedeceram. Tonho pegou uma chave do bolso e destrancou o cadeado. Carlos não esperou. Ele correu para a porta e a puxou. A luz do sol entrou no galpão escuro. Esperança estava lá, no centro, tremendo. Havia um corte raso em seu ombro e ele estava coberto de sujeira novamente, mas quando viu Carlos, seus ouvidos se ergueram. Ele deu um passo vacilante em sua direção. Carlos entrou e colocou os braços em torno do pescoço do cavalo, enterrando o rosto no pelo. Você está bem, eu estou aqui, vamos para casa. O cavalo soltou um bufado longo e quente, como um suspiro de alívio. João permaneceu do lado de fora, vigiando Geraldo e seus homens. É melhor vocês irem embora, ele disse calmamente. Geraldo olhou para a cena no galpão. O ódio em seus olhos era palpável. Ele perdeu. Perdeu para a união inesperada daqueles dois homens. Vocês vão se arrepender, ele murmurou, mas a ameaça soou fraca. Ele virou as costas e caminhou em direção a uma caminhonete estacionada atrás da casa velha. Zé e Tonho o seguiram, sem olhar para trás. João só relaxou quando ouviu o motor da caminhonete ir embora. Ele entrou no galpão. Carlos já estava verificando os machucados do cavalo. Está só arranhado, precisa limpar, mas nada grave, disse Carlos, sua voz embargada. Vamos levá-lo para casa, disse João. Para a sua casa. Ele precisa descansar. Carlos acariciou o focinho do cavalo. Obrigado, senhor João, por tudo. João colocou uma mão no ombro de Carlos. Obrigado você, Carlos, por me mostrar que ainda vale a pena lutar por algumas coisas. Agora vamos sair daqui. Este lugar não é bom. Eles levaram Esperança para fora, com Carlos segurando a corda. O cavalo caminhava com cuidado, mas parecia mais forte só por estar ao lado de Carlos novamente. A viagem de volta foi silenciosa, mas a paz dentro da caminhonete era diferente. Era a paz de uma batalha vencida, não pela força, mas pela coragem de dizer não. A semana seguinte ao resgate foi um tempo de calma pela primeira vez em muitos dias. Esperança, agora definitivamente chamado de Esperança por todos, se recuperava rapidamente no barracão de Carlos. O corte no ombro cicatrizava bem e o pelo voltava a brilhar. O cavalo parecia entender que estava seguro. Carlos e o senhor João estavam sentados na sombra de uma árvore na frente da casa simples. Tomavam café. O que você vai fazer agora, Carlos? Perguntou João. O Geraldo não vai tentar nada de novo. A história já está se espalhando pela região. Ele perdeu a cara, mas o cavalo, o relâmpago, ainda é um animal valioso. A notícia de que ele foi encontrado vai chegar longe. Carlos olhou para o barracão. Eu sei. E ele é seu, senhor João. Legalmente. Eu só paguei $200 por ele. João balançou a cabeça. Não. Legalmente, ele é seu. Você tem o comprovante do leilão. Você é o dono. E mais do que isso, você é o dono que ele precisa. Ele fez uma pausa. Mas você tem razão sobre a fama. Vão aparecer muitos interessados, oferecendo muito dinheiro. Eu não quero vender, disse Carlos rápido. Eu sei, e eu não quero que você venda. Mas há outra coisa. João colocou a xícara no chão. Há 3 anos eu ofereci uma recompensa por informações que levassem à recuperação do Relâmpago Dourado. A recompensa era de R$50 mil. Carlos arregalou os olhos. Era uma quantia inimaginável para ele. A recompensa ainda está válida. E você não só deu a informação, você encontrou e resgatou o animal. Essa recompensa é sua por direito. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. R$50 mil. Com isso, ele poderia comprar a pequena fazenda Boa Esperança, onde ele já trabalhava como caseiro. O dono estava velho e queria vender. Carlos sempre sonhou com aquilo, mas nunca teve o dinheiro. Com R$50 mil, ele começou. Você pode comprar a Boa Esperança, completou João. É o seu sonho, não é? É, mas... E o cavalo? O que acontece com ele? João sorriu. Essa é a segunda parte da minha ideia. Você compra a fazenda. E eu faço uma parceria com você.
Não com dinheiro, mas com trabalho. Eu me aposentei da criação de cavalos de corrida. Isso me trouxe só dor de cabeça e ganância. Mas eu ainda gosto de animais. Eu ainda sei cuidar. Ele se inclinou para a frente. A Boa Esperança não precisa ser só uma fazendinha. Pode ser um lugar diferente, um santuário, um lugar para animais como o Esperança. Cavalos velhos, doentes, abandonados, animais que ninguém quer. A gente cuida deles até o fim. E o Esperança pode ser o primeiro morador oficial, o símbolo do lugar. A ideia tomou forma na mente de Carlos. Um lugar onde animais quebrados pudessem encontrar paz. Um trabalho com significado. E ao lado de um homem que, apesar de tudo, ele agora considerava um amigo. O senhor faria isso? Trabalhar na roça, limpar estábulo, cuidar de animal doente? João riu, um som genuíno. Preciso aprender muita coisa, é verdade. Você pode me ensinar. Mas sim, eu faria. Preciso fazer algo bom, algo que limpe minha consciência. Carlos não precisou pensar muito. Estendeu a mão para João. Então tá combinado. O acordo foi feito. O processo foi mais rápido do que Carlos imaginava. O senhor João cuidou de toda a papelada da recompensa. Em menos de um mês, o dinheiro estava na conta de Carlos. A compra da pequena fazenda Boa Esperança, com seus 50 hectares de terra e a casa simples, foi feita rapidamente. O antigo dono ficou feliz em vender para o Carlos, que sempre havia cuidado do lugar com dedicação. No dia em que Carlos assinou os papéis e se tornou o dono legal, ele e João foram até a cidade. Foram ao cartório, depois a uma loja de ferramentas. Compraram material para consertar as cercas, para melhorar os estábulos, para fazer novos bebedouros. Enquanto isso, a notícia do que aconteceu se espalhou. A história do peão humilde que resgatou um campeão, enfrentou um fazendeiro ganancioso e, com a ajuda do antigo dono arrependido, conseguiu ficar com o animal, correu de boca em boca. Virou uma lenda local. As pessoas começaram a parar na estrada só para olhar para a placa nova que dizia Fazenda Boa Esperança Santuário de Animais. Certa tarde, Dona Marilda, a tia de Carlos, chegou em uma carona. Ela desceu do carro e olhou para a propriedade, agora com um portão novo e uma placa pintada à mão. Meu Deus do céu, Carlos, é verdade então, você comprou a terra. Carlos saiu da casa sorrindo. Comprei, tia, é minha. Dona Marilda abanou a cabeça com os olhos marejados. Sempre disse que você era sonhador. Mas olha só, você realizou. E esse negócio de santuário, vai dar trabalho, hein? Vai dar. Mas o senhor João vai me ajudar. E a senhora pode vir ajudar também se quiser. Sempre tem uma panelinha de feijão para fazer. Ela riu, enxugando os olhos. Vou vir, vou. Alguém tem que cuidar de vocês dois. O senhor Geraldo, como previsto, não tentou mais nada. Sua reputação na região ficou manchada. As pessoas cochichavam quando ele passava. Os outros fazendeiros que já o toleravam por interesse, agora o evitavam. Ele tentou seguir com seus negócios, mas um clima de desconfiança pairava sobre tudo que ele fazia. 6 meses depois da compra da fazenda, a notícia chegou. O senhor Geraldo Procópio havia vendido todas as suas terras na região. Partiu para outro estado, ninguém sabia para onde, apenas desapareceu. Na Boa Esperança a vida florescia de uma maneira nova. O primeiro morador depois de Esperança foi uma égua velha que um fazendeiro ia mandar para o abatedouro. Carlos a trouxe para cá. Depois vieram um burro manco, 3 cachorros abandonados que apareceram na porteira e até um porco que havia escapado de um caminhão. João, como prometido, estava sempre lá. Ele trocava suas camisas de botão por camisetas simples e calças de trabalho. Aprendia a misturar ração, a aplicar remédio, a limpar os currais. Suas mãos, antes limpas, agora tinham calos e terra sob as unhas. Ele nunca pareceu mais feliz. Num fim de tarde, os dois estavam sentados no alpendre da casa, que agora estava pintada e com uns vasos de flores que Dona Marilda trouxera. Observavam o pasto. Esperança, forte e saudável, com o pelo brilhando como seda, corria livre com a égua velha, que parecia ter recuperado o ânimo. Olha só para ele, disse João com um sorriso tranquilo. Parece outro animal. É porque ele é livre, disse Carlos. Livre e cuidado. É o que todo mundo merece. João olhou para Carlos. Você mudou a vida daquele cavalo, e mudou a minha também. Carlos virou-se para ele. O senhor também mudou a minha. Eu não seria dono dessa terra sem a sua ajuda. Eu não teria tido coragem de enfrentar o Geraldo sozinho. Bem, acho que nos salvamos um ao outro então. João ergueu sua caneca de café. Ao santuário. E à esperança. Carlos ergueu a sua caneca também. À esperança.
Eles beberam em silêncio, ouvindo o som do vento nas árvores e o relinchar baixo de esperança no pasto. A vida não era perfeita. Havia muito trabalho pela frente, contas para pagar, animais doentes para tratar. Mas era uma vida boa, uma vida com propósito. Carlos olhou para a terra que era sua, para os animais que estavam sob seus cuidados, para o amigo ao seu lado. Ele pensou no cavalo magro e triste do leilão que ninguém queria. Pensou na marca descoberta, no medo, na noite de tempestade, na luta. Tudo aquilo tinha valido a pena, porque no final ele não ganhou só um cavalo valioso. Ganhou uma família, ganhou um lugar no mundo, ganhou a chance de fazer o bem. E ele entendeu naquele momento tranquilo que a esperança real não é sobre conseguir o que você quer. É sobre encontrar beleza e propósito no que você tem e na pessoa que você se torna no caminho. A verdadeira esperança tinha um pelo marrom avermelhado e corria livre no pasto, e ela morava agora, para sempre, no coração da fazenda Boa Esperança.